Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é camada de aplicação do modelo OSI. Tópico a ser abordado nesta aula, modelo OSI, camada 7, aplicação. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender o funcionamento da camada de aplicação. Como eu já disse anteriormente, o modelo OSI é um modelo composto por 7 camadas. É um modelo conceitual. Hoje, nós vamos ver a camada 7. É a última camada do modelo OSI, na sequência natural é a última camada do modelo OSI, mas é a primeira camada a ser usada no teu equipamento. Essa camada de aplicação ela é usada por todos os aplicativos que você tem na sua máquina. Aqui é interessante porque o modelo OSI é um padrão, e como um padrão é algo a ser repetido. Na camada de aplicação não é assim que as coisas funcionam. Cada protocolo tem o seu próprio padrão. Veja, os protocolos da camada de aplicação possuem o seu próprio padrão. Não é a camada de aplicação que possui o seu próprio padrão, muito pelo contrário. A camada de aplicação, ela pertence ao modelo OSI e por isso ela segue o padrão modelo OSI. Mas dentro da camada de aplicação, me perdoem, o que você tem são vários protocolos rodando e cada protocolo então trabalha da maneira que foi concebido. Para você ter uma ideia, aqui na camada de aplicação, nós temos FTP, HTTP, nós temos SNMP. O SNMP é o mais interessante, talvez, dos protocolos que existam, que trabalhem nessa camada. Por quê? Porque ele trabalha com gerenciamento de rede. É esse protocolo que vai falar com os equipamentos da rede, coletar as informações que você necessita para gerenciar bem o seu ambiente. Tem também o SMTP. O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ou seja, é o protocolo que você usa no seu correio eletrônico, ali no seu Outlook. Enfim, tem o Telnet, que é o protocolo que você usa para fazer acesso a outras aplicações, a outros equipamentos, a outros sistemas. Então, a camada de aplicação nada mais é do que a camada responsável pela apresentação ali, e aí apresentação no sentido mesmo de mostrar, no sentido de carregar, de interpretar os dados das suas aplicações, tá? Então, o seu Word é uma aplicação, o seu Excel é uma aplicação, e como eu falei, a gente tem aplicações, tem protocolos nessa camada de aplicação, que também são aplicações. Uma coisa que é interessante dizer aqui é que por mais que existam protocolos na camada de aplicação, o que você vai observar na prática é que esses protocolos, eles usam o TCP/IP ali para transportar, para serem transportados durante o seu funcionamento. Alguns deles fazem isso, tá? Embora o TCP não trabalhe na camada de aplicação, ele é sim solicitado. Para você ter uma ideia, isso ocorre no SMTP, ou seja, quando você vai para o servidor de e-mail carregar os seus e-mails, o SMTP está trabalhando, mas o TCP/IP está trabalhando junto. É um pouco confuso, talvez, nesse primeiro momento, por quê? Porque a gente está acostumado com o TCP lá na camada de transporte, mas o que ocorre aqui é que na camada de aplicação o que você tem nada mais é do que aplicações, é isso mesmo. Tá? Se você for observar, o FTP, o que é? É uma aplicação. É uma aplicação que você usa para conectar num outro servidor, num outro sistema e fazer a transferência de arquivos. Tá? O SMTP, o que é? É uma aplicação. Tudo bem, é um protocolo, mas não deixa de ser uma aplicação. Você vai controlar, você vai conectar no servidor de correio e através dele você vai baixar os teus e-mails, tá? SNMP, muito provavelmente você deve ter uma aplicação na sua máquina que faça uso dele também. E aí ele, sim, depois, com auxílio de outros protocolos, vai conectar em todos os seus dispositivos, coletar as informações que você configura, ou se você deixar padrão, traz as informações padrão, tá? E isso te permite depois compilar esses dados e ter aí uma visão geral, uma visão macro de como está o seu ambiente. Tá? Então, por mais que a gente fale que a camada de aplicação é a principal camada ou a primeira camada do modelo OSI, ela não é tão complexa quanto se parece. Na verdade, a gente é que fica imaginando que o modelo OSI é muito complexo. Não é. Ele é bastante simples. A ideia de ser simples é para que todo mundo entenda e todo mundo consiga implementar o modelo OSI no seu dia a dia, nos seus novos equipamentos, nas suas pesquisas e desenvolvimento e por aí vai. Então entenda dessa forma, tá? A camada de aplicação é
é uma camada, é a primeira camada, é a 7ª camada do modelo OSI, mas é a primeira camada com a qual trabalhamos quando você produz a informação, por assim dizer. Tá? Tudo é produzido na camada de aplicação, me perdoe, e depois isso vai descendo camada por camada até a camada física e ser transportado para o equipamento de destino. Então não veja o modelo OSI como algo complexo e muito menos a camada de aplicação. Camada de aplicação nada mais é do que a camada onde todos os seus aplicativos rodam. Dentro da camada de aplicação, como eu disse, nós temos alguns protocolos, como eu falei, FTP, nós temos o DNS. O DNS você deve conhecer e você vai configurar DNS numa aplicação. E depois de configurado o DNS, aí sim o protocolo passa a funcionar para fazer a tradução ali de IP para nome e por aí vai, tá? Então nós temos FTP, nós temos DNS, HTTP, você conhece o HTTP? O HTTP roda quando você abre o seu browser e o seu browser é uma aplicação. Veja então que, por mais que o assunto pareça complexo, a camada de aplicação ela não é nada complexa. Uma vez que você tenha na sua máquina determinados aplicativos e esses determinados aplicativos fazem uso de algum protocolo para cumprirem suas funções, DNS, HTTP, FTP e por aí vai, SMTP, SNMP e por aí vai, esses protocolos estão usando, esses são os protocolos da camada de aplicação que rodam, que são usados com algumas das aplicações que você provavelmente tem instalado na sua máquina. Então, entenda a camada de aplicação como uma camada onde todos os aplicativos do seu computador estão rodando, uns com funções específicas e outros nem tanto assim. Esse é o caso do DNS, que tem a sua função específica, e é o caso do Word, que não é tão específico assim. Na verdade, é o mais comum, talvez, dos aplicativos que nós temos instalados na máquina. Eu espero que você tenha compreendido. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre modelo OSI, camada de aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.